Abençoa, ó Pai, esta palavra, que nós possamos sair daqui mudados, ó Deus, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos e a todas. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, de fato, reine no meio de nós. É com tremor e com temor, viu? O desafio foi dado e aqui estou, pela graça e misericórdia de Deus, como todos estão, para que juntos nós possamos meditar um pouco nas Sagradas Escrituras. Não sou missionária ainda, não tenho nenhum curso teológico ainda, né? Mas amo a palavra de Deus, amo ao Senhor de todo o meu coração, com todas as minhas forças, e amo a palavra de Deus, porque é inerrante, é eficaz, é viva, é suficiente, né? Só a certeza de que Deus está aqui no meio de nós e que Ele é poderoso para fazer é suficiente para me deixar tranquila, para lhes apresentar aquilo que Ele mesmo já falara ao meu coração. Sem mais delongas, lhes convido a ficar de pé, não em reverência, porque a reverência não está no sentar ou estar em pé, mas abra sua Bíblia de pé no Evangelho que nos escreveu Mateus, no capítulo 6, texto muito conhecido nosso, mas que o Senhor tem me ensinado acerca dessa temática, e eu não poderia trazer outra coisa a não ser aquilo que eu tenho aprendido da parte de Deus. Mateus capítulo 6, versículo a partir do 25, vamos fazer esta leitura até o verso 34. Todos encontraram? Diz assim a palavra já anunciada. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é vida mais do que o alimento e o corpo mais que as vestes? Observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o reino e o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Porquanto não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O Senhor mesmo aplica a palavra lida, podemos assentar. Creio na oração da irmã, mas eu vou orar nesse instante. Querido Deus e Pai, graças te dou, Pai, pela tua palavra, que é eficaz, que é inerrante, que é penetrante, que é mais cortante do que a espada de dois gumes, Senhor. E eis aqui, lida e certamente já entendida pelo teu povo, Pai. Te damos graças porque o Senhor deixou esses manuscritos para que nós nos norteássemos, para que nós entendêssemos a tua vontade através dela. E o Senhor tem feito isso através do teu Espírito Santo, nos capacitando, Deus, nos usando conforme a tua santa e poderosa vontade. Nesse instante, Deus, como sou, limitada, inútil, mas crendo num Deus que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado, me coloco diante de ti, Senhor, rogando que use-me conforme a tua vontade. Viemos nessa noite, Deus, para te adorar, para te render graças, para prestar um culto de louvor e adoração ao único digno disto.
mas segundo a tua vontade, fala aos nossos corações. Tira de nós tudo que não te agrada e glorifica-te em nós, Senhor. Para a tua própria glória, nós te suplicamos essas coisas e já te agradecemos no nome de Jesus. Queridos, como fora dito, a palavra de Deus por si só fala, né? Eu sei que vocês já imaginaram qual seria a temática dessa breve meditação. E é isso mesmo, ansiedade. Ansiedade, ela é o mal do século, né? Os especialistas dizem isso. Os consultórios estão cheios de pessoas com síndromes de todas as espécies, não é? Tem tido um número crescente de pessoas depressivas, angustiadas, aflitas, sem ter direção para onde ir, de tanta preocupação excessiva. Na verdade, a ansiedade, ela é a preocupação excessiva. A preocupação, ela faz parte da nossa vida. Eu sei que a Aninha e Davi eles estão se preparando. Tem algumas providências a serem tomadas para a viagem. Há alguns cuidados a serem feitos. E certamente eles estão fazendo isso. O que eles não podem é estar pensando, por exemplo, daqui a 4 anos, para onde é que Davi vai? Para onde ele vai pastorear? Vocês estão compreendendo o que é preocupação normal e o que é ansiedade, ou o que é uma preocupação excessiva? Sabe aquela prova que você estudou, aprendeu toda a matéria e na hora deu um branco? Sabe aquela viagem que você planejou, sonhou, imaginou e de última hora você desistiu de ir? Sabe aquela entrevista de emprego que você ali se preparou, você ali até ensaiou diante do espelho e na hora travou? Sabe aquelas noites que você passa sem dormir, aquela insônia terrível, e quando ainda adormece por alguns instantes, você tem aqueles pesadelos com seu filho que ainda não chegou em casa, com a sua cônjuge que viajou, enfim. Sabe, esses são alguns sintomas dessa preocupação excessiva, dessa ansiedade que tem causado tantos problemas, inclusive de saúde, pelo mundo aí afora. Aí você deve estar se perguntando, pelo mundo aí afora e na igreja não? Eu lhes asseguro, queridos, que no meio de nós, no meio cristão, há pessoas sofrendo desse mesmo mal, não é? E como eu tinha dito, eu estou aqui falando disso porque o Senhor tem me ensinado nisto, né? Nessa questão de ansiedade. Eu sou uma pessoa ansiosa e Deus tem trabalhado isso na minha vida, e por isso que nessa noite eu quero que juntos nós possamos meditar nessas questões. A ansiedade, na verdade, ela é uma ânsia, não é? Um nervosismo. Ela é uma característica biológica que antecede uma situação real ou imaginária de um perigo, né? Ninguém, na verdade, escolhe ser ansioso, ninguém quer ser preocupado demais, mas no mundo que nós vivemos, na correria que nós enfrentamos, na verdade, vai acarretando preocupação em cima de preocupação e nos tornamos pessoas ansiosas. E uma pessoa ansiosa, ela tende a ter a sua autoestima baixa, porque ela se sente incapaz, não é? Até mesmo de falar em público, né? A ansiedade, às vezes tem pessoas que conversam tão bem com outra, mas quando lhe é dado o microfone, trava. Porque a ansiedade é tão grande, a preocupação do que os outros vão deixar impede, bloqueia até mesmo o seu intelecto. E pessoas têm perdido ou interrompido até mesmo sua carreira profissional por conta da questão da ansiedade. São fatos. Isso que eu estou lhe dizendo para você. A ansiedade... Deixa eu só achar aqui o que eu achei num dicionário. Ela diz que a ansiedade é um desconforto físico, olha só. A ansiedade é uma angústia, uma aflição, um desejo ardente, uma comoção aflitiva do espírito que receia uma coisa que aconteça ou não. Na verdade, Mateus, o próprio Jesus aqui em Mateus, ele traz esse texto tão maravilhoso, que por si só ele já traz aqui várias lições acerca desse tema, que eu repito, não é
privilégio de quem está lá fora, de quem não conhece Cristo. Mesmo conhecendo a Cristo, nós somos tendenciosos a esquecer de que Ele tem cuidado de nós e nos tornamos ansiosos em diversas situações. Como já fora dito, a ansiedade é o mal do nosso século. Os especialistas afirmam isso. A ansiedade, ela tem tido uma influência crescente nos dias atuais. Aí vem aquelas famosas perguntas: em que consiste a ansiedade? Quais são as suas causas, as suas consequências? Como cristão, como devemos enfrentar a situação de ansiedade, já que nenhum de nós estamos livres disso? Pensando no começo de uma situação ou de um ano, não que haja nada de mágico, nada de místico no começo ou fim de ano, porque o Senhor é o dono do tempo e para Ele um ano é como 1000 dias e 1000 dias como um ano, Ele não se limita a isso. Mas ainda lembrando que muita gente está voltando das férias, né? E que praticamente a maioria começa o ano amanhã, primeira segunda-feira de fevereiro. Outros ainda dizem, viu, pastor, que o ano só começa depois do carnaval. Então, pensando em início, quando nós iniciamos alguma etapa das nossas vidas, com esse início, vem o quê? Os sonhos, as expectativas, vêm as nossas metas. E algumas pessoas, a partir de amanhã, é que vão botar em prática as suas metas para 2015. E com esse pensamento de início, vem a ansiedade, vem a preocupação excessiva. E como vai ser o ano? Muita gente está começando já pensando como é que vai estar lá em dezembro, né? E não que haja, né, dificuldade em planejar, muito pelo contrário. Nós temos que planejar, nós temos que ter uma ordem cronológica da nossa vida. Mas é aquilo que eu já disse, nós não podemos estar trazendo o mal do dia de amanhã. Como o texto diz, basta a cada dia o seu próprio mal. Mas pensando ainda em inícios e mudanças, nós concebemos nossos planos, imaginamos os dias que virão com muita expectativa. E essa expectativa, ela pode trazer essa preocupação excessiva. Para tanto, nós vamos entender um pouquinho acerca dessa questão da ansiedade. Essa ansiedade, ela facilmente vai nos arrastar a essa questão de angústia, de inquietação. E a ansiedade, ela, além de trazer todos esses incômodos psicológicos, ela traz ainda alguns sintomas físicos, né? Tem pessoas que, por causa da ansiedade, passam momentos terríveis em sua vida. Tem pessoas que têm crises de coluna, né? A tensão é tão grande que afeta os nervos. Outros têm insônia, outros têm aquela, perdoa a expressão, aquela famosa dor de barriga. Outros roem as suas unhas, que sai até sangue. Outros não dormem direito, outros comem demais quando está ansioso, outros inibem o apetite. Algumas outras pessoas, ela sua de maneira, transpira demais, não é, por causa de alguma situação que vai enfrentar no seu dia a dia ou uma situação que vai enfrentar ainda lá na frente. Sabe, tem pais que estão com uma criança pequena e já está preocupado com quem aquele menino ou aquela menina vai casar, não é? Ore por ele, ore para o cônjuge dele. Tem que orar mesmo, certo? Viu, Vadeus? Tem que orar pelo genro, tem que orar. Agora você não pode estar preocupando. Será que ela vai ser feliz no casamento? Será que quantos filhos ela vai ter? Quantos netos vai me dar? Né? Isso aí é o que torna a ansiedade, certo? Algumas pessoas, por conta da ansiedade, têm um medo de viver. Né? O fato é esse. Deixa de viver, deixa de saborear cada coisa da vida por esse medo excessivo. Tem medo, tem uma ansiedade tão grande que perde muitas coisas da vida. É fato que, em alguns casos, essa ansiedade ela deve ser tratada mesmo com medicação, infelizmente. Né? Tem muitos crentes em consultórios, né, psicólogos aí sendo acionados para que essas causas sejam aí solucionadas. Mas
nós temos a Bíblia, né? Não estou descartando a questão profissional, longe disso. Mas nós temos a Bíblia. E a palavra de Deus, ela traz resposta acerca de todas as questões que nós vivemos. E claro que a ansiedade, sendo um fato tão cotidiano, ela não ia deixar fora. E o texto que nós lemos aqui em Mateus, ela traz algumas lições preciosas para que nós possamos adotá-las nessa noite, ou que nós possamos meditá-la nessa noite para combater a ansiedade. Lembrando que essa ansiedade, ela não agrada ao nosso Deus. Porque à medida que nós somos ansiosos, nós nos preocupamos de forma excessiva, nós, consciente ou inconsciente, desconfiamos de Deus. À medida que eu estou pensando o que vai acontecer comigo daqui a um ano, é porque eu não estou colocando a minha vida na dependência de Deus. É porque eu não estou colocando a minha vida nas mãos de quem tudo pode e que nenhum dos seus planos hão de ser frustrados. Antes de entrar em Mateus propriamente dito, eu quero trazer um exemplo de um salmista chamado Asaf, no Salmo 77. Esse homem estava tão aflito, esse homem estava tão angustiado, que ele, no meio da sua angústia, da sua aflição, ele disse que ele não dormia de noite. Salmo 77, depois você vai ler em casa. Ele disse que ele erguia a mão para o céu, erguia a voz, e ele achava que Deus não estava ouvindo a sua oração. E ele começou a indagar. Ele disse, será que Deus esqueceu de ser bom? Será que Deus caducou nas suas promessas? Será que Deus deixou de ser misericordioso? Será que Deus... E começou ali a indagar as questões. E eu te pergunto, você tem feito isso algumas vezes? Você tem tomado essa atitude de Asaf? E diante de uma situação aparente, sem resposta, será que a gente não tem feito esses questionamentos diante de Deus? Mas Asaf mesmo, ele disse, isso é loucura minha. Eu vou trazer à memória o que o Senhor tem feito na minha vida. Não é? O texto não está dizendo bem assim, né? Eu estou trazendo para minhas palavras, mas você vai ler. E ele disse, é loucura minha. Que Deus é tão grande como o nosso Deus, que opera maravilhas, que abriu o mar vermelho, fez o povo passar a pé enxuto. E eu quero dizer para você que Deus é tão grande como o teu Deus. É o mesmo Deus de Moisés, é o mesmo Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. É o mesmo meu Deus, é o mesmo seu Deus, que pode acalmar o teu coração, que pode resolver a sua situação, que pode te tirar de uma crise de ansiedade ou de uma vida ansiosa. A ansiedade, ela é causada algumas vezes por questões emocionais, né? Tem pessoas que viveram alguns fatos e esses fatos trazem para a sua vida algum trauma, alguma questão vivida na infância e torna essa pessoa ansiosa. Mas o texto que nós lemos aqui de Mateus, ela traz algumas verdades e é sobre essas que nós vamos falar. Primeira questão, no versículo 25 ao 28, ele diz uma ordenança: não andeis ansiosos. Não andeis ansiosos. Deus reprova a ansiedade. Não é que Deus não quer que você corra atrás, que você arregace as mangas, que você lute pelos seus objetivos. Deus também não gosta de preguiçoso. O que Ele não quer é que em busca desse alimento, ou em busca do seu sustento, ou em busca do ter, você esqueça inclusive dele. Você esqueça da sua família, você esqueça dos seus amigos, e diante de toda essa preocupação excessiva em buscar, em ter, você perca o freio e perca a noção de que você só tem condição de trabalhar porque Deus te dá. Você só tem um emprego porque Deus permitiu, porque Deus abriu as portas. Você só tem o que você tem até o momento que Deus permitir que você tenha. Então, busquemos, pois, a vontade de Deus em primeiro lugar, e essas coisas que o texto fala nos serão acrescentadas. Não andeis ansiosos
O texto diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou que beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não há vida mais que o alimento, e o corpo mais que as vestes? Aí ele nos manda observar as aves do céu, os lírios dos campos, e ele ainda diz: será que vocês não são mais importantes do que eles? E eu lhes afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como este. Será que Deus, ele não tem se preocupado conosco? Será que Deus, ele não tem se preocupado em sustentar nós que somos a obra-prima da sua criação? Devemos, vou repetir, nós devemos ter uma preocupação, um planejamento natural, nunca excessivo, lembrando de que Deus tem cuidado de nós. Em segundo lugar, é uma advertência que o texto nos traz aqui, o verso 27, 31 e 32. A ansiedade não ajuda em nada. 27 diz assim: qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso de sua vida? Quem é que pode? Se preocupação resolvesse alguma coisa, aí você estaria com alguma causa, digamos que Isabel estivesse com alguma questão. Aí vamos juntar aqui a SAF, vamos juntar as mulheres, vamos tudo para a casa de Isabel e vamos lá se juntar com ela, vamos nos preocupar bem muito pelo problema dela. Aí a gente fica lá todo mundo preocupado, todo mundo tenso, todo mundo nervoso, vamos todo mundo, junta força, vamos nos preocupar. Resolveu, vamos lá para a caixa, vamos resolver o problema, vamos todo mundo se preocupar pelo problema de caixa. Não resolve, queridos, não resolve. O texto diz que quem é que pode acrescentar um côvado da sua vida? Por mais que ansiosos estejamos, por mais preocupados que estejamos, a ansiedade não mudará a situação. Né? Ninguém pode acrescentar nada à nossa vida. No mesmo sentido, o próprio Senhor, ele diz: não vos inquieteis. O Pai Celeste, o que é que ele diz? Ele sabe tudo o que necessita. Não vos inquieteis. O Pai Celeste sabe do que você precisa. Deixa essa preocupação excessiva para o mundo aí fora, para os gentios que vivem correndo para cá e para lá, sem direção, sem ter norte na sua vida, sem saber para que estão vivendo, de onde vieram e para onde vão. Nós temos um Senhor que tem cuidado de nós. O texto diz que o Pai Celeste sabe de tudo quanto necessitas. Os versículos 26, 29 e 30, ele nos dá uma garantia. Deus dá o sustento. Deus dá o sustento. Deus garante que sempre cuidará de nós, que somos a menina dos seus olhos. Né? Ele tem cuidado das árvores, ele tem cuidado dos lírios dos campos. Imagina conosco se ele vai nos deixar faltar água. No entanto, eu vou repetir, é necessário a gente acordar de manhã e trabalhar, viu? Não vá, a partir da manhã, não vou mais trabalhar porque Deus vai mandar, não. Lembra, Deus está dando a saúde para você trabalhar. Lembra, Deus está abrindo uma porta de emprego para você trabalhar. E você deve ser grato a Deus por isso. Mas Ele garante que te dá o sustento exatamente disto, da tua saúde. Ele tem cuidado de você, Ele tem cuidado dos teus familiares. Nós vemos tantas coisas acontecendo por esse mundo, coisas terríveis, e Deus tem nos guardado, não é? Nós vemos catástrofes, até naturais, né? Por conta do pecado. A Bíblia diz: de que se queixa o homem, né? Se queixa dos seus próprios pecados. Mas Deus, Ele tem nos guardado. Mesmo conhecendo a nossa natureza pecaminosa, mas Ele, misericordioso que é, Ele tem nos guardado, Ele tem cuidado de nós, e Ele nos garante o sustento. E Ele não só nos garante o sustento físico, Ele não só garante o pão na nossa mesa, Ele não só garante as nossas vestimentas, mas Ele garante a alegria no teu coração. Ele garante a paz que excede todo entendimento. Ele garante que se você buscar Ele com toda a tua força, com todo o teu coração, Ele vai estar contigo todos os dias até a consumação dos séculos. Porque o próprio Jesus disse: eu vou, mas eu não vos deixarei órfão. Enviarei o meu Espírito,
Consolador. E Deus, Ele garante esse sustento espiritual nas nossas vidas. Mas para isso nós precisamos também fazer a nossa parte. Assim como você precisa levantar e trabalhar, você precisa também se alimentar da palavra de Deus. Você precisa estar orando ao Senhor. Você precisa ter uma vida consagrada ao Senhor. Uma vida de renúncia de si mesmo. Se dedicando a Deus, à sua obra, ao seu reino. E essas coisas, não são todas as coisas não, viu? Não são todos os carros das concessionárias, não são todas as casas das imobiliárias, não. Mas essas coisas que ele se refere, são essas necessidades básicas, o comer, o beber, o vestir. Deus é soberano e Ele garante nos dar esse sustento. E se você se dedicar a Ele, certamente você vai ver o impossível acontecer. Porque nós não estamos falando de um Deus pequeno não, né, pastor? Estamos falando de um Deus grande, de um Deus santo, de um Deus poderoso, que pode fazer o impossível acontecer na tua vida. Então lembra do que Pedro disse lá, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Por quê? Porque ele tem cuidado de vós. Lembra disso quando você acordar? Eita, eu costumo lembrar disso. A misericórdia do Senhor renovou na minha vida. E agora mais um para eu lembrar. Lançando sobre ele toda a minha ansiedade. Porque ele tem cuidado de nós, sabe? Deixa eu abrir um parênteses aqui para eu contar. Esses dias de dezembro para janeiro foram muito turbulentos, né? Eu trabalho no Ceasa, eu trabalho numa loja do meu irmão e muito angustiante para mim, muita coisa me sobrecarregando demais. Eu trabalhando muito e muita coisa. A gente infelizmente não tem quem confiar, uma pessoa certa e minha irmã estava em outro canto. Eu digo, não, vamos juntar nós duas num lugar só, para que a gente possa revezar e trabalhar menos. E aconteceram várias coisas. E o carro, a gente pega a mercadoria lá no Petrolina, né? O caminhão vem, e o caminhão quebrou uns dias e chegava atrasado, e a gente perdeu muita mercadoria. E foi uma correria tão grande assim. Sabe aquela, por isso que eu estou falando disso, porque Deus tem me ensinado. Aquela ansiedade, aquela angústia, aquela aflição tão grande. E eu só vivia cansada, e só vivia sonolenta, enfim. Teve o congresso da SAF, né, no finalzinho de novembro. E naquela correria eu não podia, teoricamente, eu não podia deixar de estar lá naqueles dias. Fica ligando para um, ligando para outro, aquele estresse horrível. E foi no congresso da SAF e eu disse, Senhor, eu vou entregar nas tuas mãos. Eu não vou me preocupar não, Deus. Eu vou para o congresso, eu vou deixar essas coisas tudo aqui, minha irmã. Vai. Eu vou deixar tudo aqui e Deus toma conta. Eu fiz a minha parte, eu deixei pessoas tomando conta, eu dei todos os telefonemas necessários, eu deixei tudo organizado, mas o impossível só quem pode fazer é Deus. E eu fui para o congresso da SAF. E geralmente, quando dá assim umas 4 horas, o menino liga, olha, eu estou aqui atrasado dentro da roça, está faltando isso, está faltando aquilo, aquele tormento. Quando eu estava no congresso da SAF, pouco antes da votação, o telefone toca, eu saí para atender, era meu sobrinho, 4 e pouquinho da tarde. Aí eu disse, o que foi? Aí ele disse, não, já estou vindo, Cabrobró é o último ponto que eles param, né? Eu já estou aqui em Cabrobró. Eu digo, o que foi que deu errado? Olha a falta de fé. Eu disse, o que foi que deu errado? Não, nada. Se a manga veio tantas caixas. E a uva veio coisa que eu nem esperava vir. Eu disse, Senhor, louvado seja o teu nome, porque a ansiedade não resolve nada. Mas ao entregar a Deus, confiar no Senhor, Ele certamente nos dará esse sustento. Porque nós dependemos dEle. É lançando sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Uma quarta verdade ainda, que está aqui nesse texto, é uma promessa. Todas essas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou repetindo, são todas as coisas não, viu? Você pode não estar dizendo aqui que eu disse que Jesus vai lhe dar tudo. Vai lhe dar as coisas que a palavra diz que Ele vai. Jesus promete que as nossas ansiedades as nossas necessidades serão supridas à medida que buscamos o seu reino e a sua justiça. Abraçar essa promessa do Senhor não implica, eu vou repetir, cruzar os braços. Muito pelo contrário. Implica em entender que Ele nos capacita para
todas e quaisquer situações que vamos enfrentar. Implica em ter a certeza de que Ele está conosco. Implica em saber esperar nele, mesmo sabendo que essa espera pode gerar ansiedade. Toda espera tende a isso, a gerar uma ansiedade. Mas se você esperar confiando no Senhor, espera nele, confia nele, é diferente do esperar de forma ociosa. Então, confiar nessa promessa de Deus é saber que Ele não te deixa, é que Ele está contigo todos os momentos. É sabendo que mesmo essa espera, gerando essa ansiedade, você vai olhar para o alto e vai dizer: de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Porque esperar em Deus é ter a certeza de que Ele é ao seu favor. Porque o salmista, ele disse isso no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. E o que aconteceu? Ele se inclinou para mim, Ele ouviu o meu clamor. Isaías também disse que... eu vou ler o texto. Isaías 40, 31. Isaías 40, 31. Está aqui na Bíblia, viu, gente? Isaías. Quem achar pode ler. Isaías 40, 31. O que espera no Senhor, por favor, Gustavo, novamente. Tá ali? Então vamos ler todos juntos? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas como ar. Que coisa maravilhosa. O que esperam no Senhor renova as suas forças. Deus é bom demais, Deus é maravilhoso e Ele nos dá essa promessa de que vai suprir as nossas necessidades. Ele nos dá essa garantia que está conosco. E ainda uma quinta verdade é que é de fato uma verdade. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. O versículo de número 34, ele diz isso. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Não vos inquieteis com o dia de amanhã. Viver cada dia ou um dia de cada vez é uma orientação do Senhor. A antecipação de expectativas, a antecipação do amanhã. Quando eu digo amanhã, não é literalmente amanhã, segunda-feira, mas o amanhã, o porvir, o futuro. Essa antecipação de problemas gera esse conflito interior, gera essa aflição, essa angústia, essa ansiedade. E muitas vezes, a maioria das vezes, esse problema nem é do tamanho que você imagina. Essa ansiedade, essa preocupação excessiva torna a dificuldade maior do que de fato ela é. Por isso que a ansiedade, ela causa por um sentimento de uma situação real ou imaginária. Às vezes nós imaginamos coisas que de fato elas nem vão acontecer. Mas a ansiedade é tão grande que nós, de uma formiga, a gente já vê um elefante. Então a gente tem que ter cuidado, tem que viver um dia de cada vez, porque essa é a orientação da Bíblia. Basta o próprio dia, o seu próprio mal. E Paulo, escrevendo lá Filipenses, o texto clássico da ansiedade, né? Filipenses 4, 6, 7, ele diz o quê? Quem sabe? Filipenses 4, 4 diz: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Vai botar aqui? Então vai botar que a gente vai ler. Vocês vão ver o que é que deu. O que é que ele diz de novo? Mais uma ordenança. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Pela oração e pela súplica, com ações de graça. Pode prosseguir, irmão, por favor? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente
em Cristo Jesus. Olha, ele disse que nós devemos apresentar todas as nossas petições, mas é com murmuração, é reclamar, oh, Deus, eu estou orando aqui, mas eu sei. Não, é com ações de graça, já é celebrando a Deus, pelo sim, pelo não que vem da parte do Senhor, é celebrando ao Senhor, porque sabemos que Ele tem cuidado de nós, é entregar as nossas petições com ações de graça, dizendo, Senhor, muito obrigada, porque se eu não comi caviar hoje, mas o Senhor me deu um frango. Senhor, muito obrigada, porque se eu não tomei Coca-Cola, mas eu tomei um Kisuke. Senhor, graças te dou, porque se não chover hoje, mas amanhã vai chover. Graças eu te dou, Senhor, porque tu és fiel. Ainda que eu seja infiel, a tua palavra diz, a palavra do Senhor diz. Ainda que sejamos infiéis, e nós somos infiéis, Ele continua sendo fiel. Sabe por quê? Porque é um atributo de Deus. Porque é uma característica de Deus. Deus, ele não é fiel hoje, amanhã ele deixa de ser, não. Ele é continuamente fiel. Deus que nos sustenta, Deus que nos guarda, Deus que nos transforma, Deus que nos alimenta em todos os sentidos, físicos e espirituais. Ele tem cuidado de nós. Portanto, irmãos, não andeis ansiosos de coisa alguma, quanto que a vez de comer, de beber ou de vestir. Onde você vai trabalhar amanhã? Com quem você vai casar amanhã? Ora. Coloca diante de Deus. É bíblico orar. É bíblico orar. É bíblico pedir a Deus. Mas não é bíblico viver ansioso. Porque a ansiedade, eu vou repetir, ela de forma consciente ou inconsciente nos torna pessoas desconfiadas de Deus. Você já pensou nisso? Você ser uma pessoa que não confia totalmente no seu Deus, no seu Senhor? Queridos, para concluir, eu queria dizer que nós, em Cristo Jesus, nós temos que ter as nossas mentes transformadas por Ele mesmo. E a ansiedade, ela não agrada ao Senhor, isso é fato. Fica claro isso para nós. Fica claro também que ela nos rodeia, né? Que ela está presente em N questões da nossa vida. O que nos compete é confiarmos nele. O que nos compete é buscarmos auxílio na sua palavra. O que nos compete é dobrar os nossos joelhos e entender que mesmo ele não mudando a situação, ele nos molda para nos adequarmos àquela situação. Portanto, meus amados e queridos irmãos, a nossa jornada, ela não é fácil, como muitos acham, né? Ou prometem que seja fácil. Não é. Mas o próprio Jesus disse isso, que no mundo nós teríamos aflições. Mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Mas antes disso, ele disse que eu digo isso para quê? Para que tenhas paz em mim. Digo-vos isso para que tenha paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nesse mesmo texto lá de João, Jesus disse, olha, vai chegar o momento, eu já li isso aqui para vocês noite de ano, vai chegar o momento que vai se dispersar um para um lado e um para outro, e eu vou me sentir só. Contudo, eu não estou só, o Pai está comigo. Queridos, naquela situação de aparente ansiedade, de preocupação excessiva, lembra do teu Criador. Lembra de Deus. Lembra que Ele tem cuidado de você. Lembra que Ele é o Todo-Poderoso. E eu não estou dizendo aqui que você não vai ter mais aperreio, nem que você não vai se preocupar. Mas em meio a essa aflição, em meio a essa angústia, em meio a essa ansiedade, lembra de Deus. Eu digo isso, queridos, com toda propriedade. Sabe por quê? Porque eu estava vivendo essa vida ansiosa. Eu vou tirar o microfone. Não é que é universal não, mas eu decidi, para de sofrer. Mais ou menos isso na minha vida. Eu disse, eu não aguento mais isso não. E eu adotei isso de forma bíblica, viu? Para de sofrer. Que é isso? Eu sou crente em Jesus e eu não estou isenta de nenhum problema, de nenhuma dificuldade. Mas eu tenho Deus que está comigo na fornalha. Eu tenho Deus que está passando no deserto comigo, de dia com a nuvem, ó, me protegendo, e à noite com o fogo lá, guiando os meus caminhos. Que Deus muito nos abençoe, Deus muito nos dê graça, sabedoria para lidarmos com todas as questões da nossa vida.
Em nome de Jesus. Eu falei muito, porque talvez o pastor não deixe eu pregar aqui. Obrigada, palestrante, pela confiança. Aleluia! Olha que coisa linda, viu? Que presente o Senhor nos deu esta noite, a explanação da sua santa palavra. Homem presbiteriano, faz assim com a tua mão. Homem presbiteriano. A palavra é: não andeis ansiosos pela vossa vida. Amém? Veja que presente, né? O Senhor nos dá esta noite. Você está perto aí da... Homem presbiteriano, você está perto aí da sua esposa, tá? Dá uma olhadinha assim. Eu vou fitar os olhos na minha, viu? Dá uma olhadinha assim. Homem presbiteriano, diga: olha, hoje eu entendi, viu? A palavra de Deus. Amém? O homem tem que dizer para a mulher, viu? Não andeis ansiosos. Olha, eu quero dizer também que aqui foi a parte A da mensagem de Nilda. Ainda virá a B, a C, o alfabeto chinês, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Antes, estamos nos despedindo nesta hora. Quero informá-los que quarta-feira estaremos aqui com o nosso culto de oração e doutrina. Sexta-feira, o nosso culto da União da Mocidade Presbiteriana aqui no templo da igreja. Quero convidá-los, todos vocês, a estarem em João Pessoa, se puder, né? Em João Pessoa, tendo em vista a colação de grau, né? A minha e de Isabel, ali no Centro de Educação da UFPB, tá? Campus 1, às 16 horas, acredito que vai dar uma esticadinha aí, tá certo? Todos estão convidados para sexta-feira. Se quiser antecipar, quinta-feira tem a colação de grau também do nosso Samuel, né? Samuel, que é casado com a irmã de Isabel, está licenciando em letras, e nós dois estamos nos licenciando em ciências naturais, então todos estão convidados. Domingo próximo, ceia do Senhor, né? O pastor Robson, com a graça de Deus, estará aqui na casa de Deus ministrando, né, a palavra, celebrando a ceia do Senhor. Vamos nos lembrar do nosso seminarista, né? Vamos adotar esse casal bonito aí em oração, e não apenas em oração, viu? Visitando também, contribuindo. Olha, vai ser muito bom. Amém? Vamos nos colocar todos de pé nesta hora. Quero convidar o nosso logo presbítero, né, Adailson, para estar fazendo uma oração. E em seguida eu estarei lendo a bênção sacerdotal, cantando o tríplice amém. Mas homem presbiteriano, não vá embora sem falar com o seu colega, seu irmão em Cristo, desejando a ele, não é? Felicitando a ele por este dia e dando um caloroso abraço. Vamos orar nesta hora com nosso irmão Adailson. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por essa noite na tua casa. Aqui estivemos glorificando, louvando, adorando ao Senhor e também aprendendo mais, Senhor, da tua palavra, que a cada dia nos ensina mais, nos edifica, nos faz, ó Deus, aprendermos mais e mais a deixarmos de lado aquilo que não te agrada, o medo, a ansiedade, e confiarmos, crermos a cada dia mais, ó Senhor, na tua soberania, no teu zelo, no teu cuidado para conosco. Nos dá uma semana abençoada, guia cada um de volta para os teus lares aqui em paz, Senhor. Ser com cada um de nós nesta semana. Nós te agradecemos, nós te louvamos, nós te suplicamos, Senhor, continua conosco hoje e sempre, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Está escrito em Números capítulo 6, verso 24, 25 e 26 o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.